Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, estou grata nesse dia pela oportunidade que o Senhor me concede de mais um dia trazer uma palavra para o seu coração. Amém? Eu quero ler hoje aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, que tem por título O Endemoniado Gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Amém? Meus queridos, para nós entendermos essa palavra, nós precisamos ir um pouquinho mais para trás, no capítulo 4, no versículo 35. Diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E no versículo 37 diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Meus queridos, Jesus certa vez, na parte da tarde, chamou os discípulos para passarem para outra margem. Porque Jesus ele tinha um destino, ele precisava ir até um lugar que se chamava Gadara, a província dos Gadarenos, porque Jesus tinha algo muito importante para fazer naquele lugar. Então Jesus chamou seus discípulos para entrarem no barco, e eles entraram no barco e foram em direção ao destino que Jesus precisava chegar. E no meio desse trajeto, houve uma grande tempestade. O inimigo se levantou contra aquela missão que Jesus e os discípulos tinham. Entende, meus queridos? Nessa manhã, eu vim trazer uma palavra para você com relação a algumas tempestades que nós passamos quando nós temos uma missão. Quando Jesus nos chama para algo de grande importância, você pode ter certeza que não vai ser fácil esse trajeto. Como não foi fácil, o inimigo ali, ele se impôs diante daquela situação, daquela missão que os discípulos tinham que cumprir. Então sobreveio uma grande tempestade, e a palavra do Senhor diz que veio um grande temporal de vento e subiam ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Eu não sei o que você está passando nesse momento. De repente, Jesus te chamou para uma grande missão e você não está entendendo o porquê dessa tempestade que você está passando. Mas saiba que aquele que te chamou para uma missão está contigo nesse barco. E ele não te chamou para morrer nessa tempestade, mas tem um destino a chegar, e você vai chegar nesse destino porque foi o Senhor que te chamou para essa missão. Então ele vai cuidar de você até você chegar e cumprir aquilo que ele te chamou. Você entende? Você pode estar passando por momentos que você nem está entendendo o porquê dessa tempestade. Mas você não sabe se lá do outro lado da margem desse rio existe ali um endemoniado gadareno, uma vida que está precisando ser alcançada por você. Você não entende se Jesus preparou alguém para estar ali para ser alcançada, alguém que está ali presa, amarrada por Satanás. Meus queridos, é muito triste, porque olha só, Jesus ele vai até a cidade de Gadara por causa de um homem. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo.
Meus queridos, e muitas pessoas estão desistindo das pessoas, sendo que a Bíblia diz que nós precisamos ter paciência com aqueles que são fracos, entende? Eu quero te dizer nesse dia, eu não sei se você é aquele que está na posição desse endemoniado gadareno, eu não sei se você é uma pessoa como esse gadareno era. Ele era um homem rejeitado pela sua família, ele foi abandonado pela sociedade, ele não tinha nome, ele não tinha mais dignidade, ele não tinha mais valor, ele tinha sido deixado ali, abandonado naquele lugar da cidade. Entre os sepulcros ele habitava, ele estava ali, ele morava literalmente dentro de um cemitério. E você sabe, tanto eu quanto você sabe, que cemitério é um lugar afastado da cidade. E lá, naquele tempo, não era diferente, era um lugar muito afastado da cidade. Então aquele homem, ele foi deixado ali naquele cemitério, entre os sepulcros, para morar ali, para morrer sozinho naquele lugar, ou ele mesmo se matar, porque a palavra do Senhor diz que ninguém conseguia amansar ele. Então tratavam aquele homem como se fosse um animal feroz. Então a palavra do Senhor diz que ele se feria com pedras. Então, meus queridos, o inimigo tomava a vida daquele homem, se apossava do corpo, da mente daquele homem, e ele se feria com pedras. A palavra do Senhor diz que ele andava de dia e de noite, andando de dia e de noite pelos sepulcros. Aquele homem, ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não dormia, ele andava dia e noite por aquele sepulcro se ferindo. Então, uma hora ou outra, ou ele ia morrer ou ele ia se matar. Você está entendendo? Eu não sei se você se encontra nessa posição dele, ou se você conhece uma pessoa que se encontra dessa forma, que todo mundo já abandonou, todo mundo já desistiu dele. Ele está ali, ele está esquecido e rejeitado por todos. Eu falo para você, Jesus me trouxe nesse dia para dizer para você: olha, você não está rejeitado e abandonado pelo Senhor. E se você está na condição de estar na vida de alguém que se encontra nessa situação, eu não sei se é um filho seu que está ali perdido nas drogas, na bandidagem, e todo mundo já está pensando em desistir dele, porque ele é violento, ele está dando trabalho. É aquele filho problema, é aquele parente seu que é um problema. Eu falo para você nesse dia, não abandone, não desista, porque Jesus, ele passou a outra margem do rio por causa de uma pessoa, de uma alma. Porque os judeus, eles não tinham o hábito de ir para esse lugar, sabe, para esse lugar chamado Gadara. Não era do costume dos judeus ir, porque eles não eram da mesma tribo, eles não eram, entendeu, da mesma nacionalidade, eles eram ímpios, eles eram gentios, e Jesus queria alcançar ele também lá. Então, meus queridos, esse homem, ele foi aprisionado pelo diabo. Existem muitos no nosso meio aprisionados por Satanás. Ele foi jogado ali naquele lugar, sabe? Colocar um ponto final na vida daquele homem. Entende? Eu não sei se colocar um ponto final na sua vida, ou se você está colocando um ponto final na vida de alguém. Na vida do ser humano, nem a morte é um ponto final. Porque o ponto final na vida do homem é quando ele morre no pecado, é quando ele morre no erro. E ele tem um destino, porque a palavra do Senhor diz que o destino daquele que não obedece, daquele que morre no erro, porque a misericórdia de Deus, enquanto nós estamos vivos, depois da morte segue-se o juízo. Se a pessoa, sim, chegando no final da sua vida, ela não quer
a salvação, ela rejeita a salvação, ela rejeita o Senhor Jesus, aí sim é um ponto final. Mas até chegar nesse ponto, meus queridos, não é um ponto final. Muitas vezes a pessoa está vivendo numa vida de erro, numa vida de derrota, numa vida de fracasso. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de constante quedas, mas não é um ponto final ainda na vida dessa pessoa, porque Jesus, ele não desiste de ninguém, entende? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus disse assim: aquele que vir até mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E nós estamos lançando muitas vezes pessoas fora, nós estamos jogando pessoas fora, sendo que o próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, ele não veio para os perfeitos. Aquele que inaugurou o paraíso foi um ladrão. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário e 2 ladrões estavam ali, um de cada lado daquela cruz, e um deles falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E o Senhor Jesus disse a ele: hoje mesmo estará comigo. Aquele que se arrepende e alcança misericórdia. Então não desista daquele que você acha que não tem mais jeito. Tem jeito sim, basta nós pegarmos, não abandonarmos, não rejeitarmos, nós amarmos. Entende, meus queridos? Jesus é o dono da vida. Para aquele homem, para aquele gadareno, as pessoas podem ter colocado um ponto final na história dele, mas chegou de barco ali aquele que era o dono da vida. Aquele que era o dono da vida não coloca um ponto final na vida do homem e da mulher, ele coloca uma vírgula. Entende, meus queridos? Porque Jesus, ele nos ama, ele não ama as nossas práticas, ele não ama o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele nos ama com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas mazelas. Ele veio para libertar e salvar, entende? A palavra do Senhor em Mateus no capítulo 18, no versículo 11 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, João capítulo 8, 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Jesus Cristo, ele é o libertador dos oprimidos. O homem por si só, meus queridos, não consegue se libertar. O apóstolo Paulo disse na palavra do Senhor, ele disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero fazer eu faço. E não é assim na minha vida e na sua vida? Muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, e o mal que nós estamos lutando para não fazer, muitas vezes nós fazemos. Então, meus queridos, é muito difícil. Sem Jesus não conseguimos prosseguir. Sem Jesus nós não conseguimos ser santos. Nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus, que é aquele que nos liberta, é aquele que nos livra do pecado, entende? O diabo destruiu a vida daquele homem, ele tirou a saúde daquele homem, ele tirou o equilíbrio daquele homem, o equilíbrio mental, ele tirou ali a família, ele ficou sozinho, tirou a paz daquele homem, a dignidade dele. Mas o Senhor, ele quer nos alcançar para nos devolver tudo aquilo que o diabo veio para tirar. Porque o inimigo das nossas almas, meus queridos, ele veio para roubar, para matar e destruir, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo e nos dar vida, e vida com abundância. Aquele homem não tinha sossego, aquele homem ele andava, como eu disse, de dia e de noite, num lugar impuro, num lugar sujo, entre os sepulcros. Ele não tinha mais controle dos seus atos. Meus queridos, muitas vezes nós olhamos uma pessoa
que vive uma vida sem controle, e nós não entendemos, nós olhamos ela, mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, não é contra eu, não é contra você, não é contra o seu filho, contra aquele seu parente problemático, não. A luta é contra os principados, potestades nas regiões celestiais. A luta é contra o inimigo das nossas almas, meus queridos. Uma pessoa que não tem o controle dos seus atos, ela está ali influenciada pelo inimigo. E muitas vezes nós olhamos a pessoa e vemos ela, e não vemos o inimigo por trás dela. Eu não vou dizer para você que tudo é culpa do inimigo, não. A pessoa tem culpa sim, por um momento de fraqueza, um momento que ela se afastou de Deus, ela deu uma brecha e o inimigo entrou na vida dela. E agora que o inimigo entrou na vida dela, ela não tem controle dos seus atos, ela não tem muitas vezes controle da sua mente. Uma pessoa que vive influenciada pelo inimigo e o inimigo levou ela para as drogas, ela não tem mais o controle da sua mente, ela não tem controle dos seus atos, muitas vezes ela se torna violenta e nós precisamos entender isso. Não veja o seu filho como seu inimigo. Não veja essa pessoa que está do seu lado dando trabalho como seu inimigo. Olhe aquilo que está atrás, por detrás dela. Ele ainda é seu filho, entende? Ele não é o inimigo. Somente o inimigo está influenciando ele e você não pode desistir. De repente pode estar perigoso para você permanecer ao lado dessa pessoa, mas não desista dela. Não desista dela, continue orando, continue mostrando que você está ali, que você se preocupa, que você se importa, porque é muito mais fácil, a sociedade é assim, ela prefere deixar de lado, ela prefere abandonar, ela prefere isolar, prender do que ajudar e tratar, meus queridos. Talvez você hoje seja esse gadareno, e você se encontra dessa forma, se sentindo sozinho, se sentindo perdido, abandonado, com a sua mente bagunçada, com o seu coração inquieto, mas eu venho te dizer nesse dia que Jesus, ele pode aquietar a sua alma. Ele pode preencher esse vazio dentro do seu coração. Ele pode dar um significado para a sua vida, paz para a sua alma, equilíbrio para o seu viver. Jesus, ele não abandona ninguém. Eu não sei quanto tempo que aquele homem, ele se encontrou naquela vida que ele estava vivendo. Quanto tempo que ele já estava morando naqueles sepulcros. Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa vida que você está vivendo. Eu não sei quanto tempo esse seu filho se encontra dessa maneira como esse gadareno. Eu não sei quanto tempo está acontecendo essa situação. Mas eu digo para você nesse dia, como Jesus chegou na vida daquele gadareno, ele vai chegar na sua vida, ele vai chegar na vida do seu filho, ele vai chegar na vida dessa pessoa problemática que o Senhor colocou no seu caminho, entende? E se você está passando por essa tempestade que os discípulos estavam passando antes de chegar até a província dos Gadarenos e se depararem com essa pessoa, se você está passando por essa tempestade, saiba que o inimigo, ele luta mesmo, porque a palavra do Senhor diz: uma alma vale mais do que o mundo todo, e o inimigo não vai querer deixar você tirar essa pessoa das garras dele, dessa pessoa que está aprisionada por ele. Ele vai fazer de tudo para que você não alcance essa vida, para que você não consiga ser um canal de libertação nessa vida, mas o Senhor está contigo nesse barco. Ele está contigo porque foi Ele que te deu essa missão, foi Ele que te chamou para essa missão, e Ele não te chamou para você desistir no meio do caminho. Há um destino, há um propósito. Jesus não desiste de ninguém.
Sabe, meus queridos, eu tenho visto ao longo da minha caminhada quantas pessoas que caíram e foram abandonadas, até mesmo pelos seus irmãos em Cristo, por pastores, por pessoas ali que conviviam com essa pessoa, viram uma queda, um fracasso e deu um ponto final na vida dessa pessoa, mas você não entende que essa pessoa, ela pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, a hora que o Senhor vir a levantar ele. Porque aquele que está em pé, cuide que não caia. Você não está entendendo, você pode dar um ponto final na vida daquele que errou, mas o Senhor Jesus, ele não dá um ponto final. Ele usa esse erro, esse fracasso dessa pessoa para ensinar, para moldar. Às vezes o Senhor permitiu essa queda para que ele possa descer a casa do oleiro, ser quebrado e o Senhor moldar ele da forma que ele quer moldar e se transformar num vaso novo, um vaso digno de honra, um vaso para honra, para que o Senhor venha usar dessa queda, desse fracasso, algo que ele possa fazer e usar a favor de outros que o Senhor quer alcançar. Meus queridos, aqui na palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, as coisas imprestáveis, aquele que é rejeitado, aquele que é abandonado pela sociedade, aquele que fracassou, aquele que pecou, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Meus queridos, a glória, a honra é do Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos achamos bons demais, entende? E rejeitamos aquele que caiu, nós rejeitamos aquele ali que está vivendo uma vida de fracasso, aquele que voltou para trás, aquele que sofreu uma queda, mas nós não entendemos o processo que o Senhor está fazendo, aquele que está nessa condição passar. Porque de repente, como eu disse, o Senhor ali fez ele descer à casa do oleiro, quebrou ele mesmo para amassar de novo, para moldar e fazer dele um vaso de honra. Então muitas vezes aquele que a gente acha que não é aquele que Jesus vai usar para ser. E aquele que muitas vezes a gente acha que geralmente quando cai, a soberba, a falta de humildade dele não permite com que o Senhor levante ele novamente. Então, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vemos alguém cair, quando nós vemos uma pessoa numa situação deplorável, numa situação ali que voltou atrás, sabe? Que voltou para as mesmas práticas. Nós não podemos abandonar, nós temos que trazer para perto, nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, porque muitas vezes Jesus fez aquela pessoa, permitiu a pessoa descer à casa do oleiro para moldar ele de novo e se transformar num vaso de honra. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós é que não entendemos. Nós somos assim. A pessoa começa a dar problema, começa a nos causar algum desconforto, é mais fácil a gente bloquear, é mais fácil a gente excluir, é mais fácil a gente deixar de lado e lidar só com aqueles que não te causam problema, só com aqueles que te agradam, aqueles que você não precisa ter, que não te tira da tua zona de conforto, entende? Mas o Senhor nos chama para uma missão. Se você é chamado pelo Senhor para uma missão, se você é um servo, é uma serva do Senhor, então você foi chamado para Ele para sair dessa sua zona de conforto e ir atrás daquele que o Senhor quer alcançar. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou na vida daquele homem, meus queridos, a Bíblia nos conta que depois que ele foi liberto, ele foi encontrado vestido
e em perfeito juízo. Depois que Jesus chegou na vida daquele homem e libertou aquele homem, ele se encontrou vestido e em perfeito juízo. Jesus tirou a vergonha daquele homem, curou os estragos feitos por Satanás na mente daquele homem, vestiu ele novamente com veste de louvor. E aquele homem voltou para a sua casa, voltou para a sua família, testemunhando aquilo que Jesus havia feito na sua vida. E aquele homem falou assim para Jesus: eu quero ir com o Senhor. Em gratidão àquilo que o Senhor havia feito na vida dele, ele disse: eu quero ir junto com o Senhor, me leva contigo. E o Senhor Jesus falou para ele: não, volta lá para os seus. Entendeu? Para os seus que o rejeitaram, para os seus que o abandonaram, para os seus que havia colocado um ponto final na vida dele, falou: volta lá para os seus e mostra o quão misericordioso foi o Senhor na sua vida. E ali ele voltou para sua casa, para aqueles que o tinham rejeitado e abandonado, e mostrou e falou assim: olha só o que o Senhor Jesus fez na minha vida. E a palavra do Senhor diz que todos se maravilharam. Entende, meus queridos? Então não desista desse que é problemático, desse que está nas drogas, está muitas vezes na bandidagem, daquelas que está se prostituindo, daquela que está no erro, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então seja um instrumento de cura, seja um instrumento de libertação, não de rejeição e abandono, entende? Porque Jesus veio para os fracos, Jesus veio para os imperfeitos, Jesus veio para os doentes, Jesus andava com os pecadores, Jesus andava no meio dos enfermos, Jesus andava no meio dos endemoniados, porque Ele era a cura, Ele era a libertação, Ele era a transformação. E eu e você, nós fomos chamados para ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, porque nós temos isso daqui, ó, nas nossas mãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos a palavra do Senhor dentro de nós, nós temos o verbo vivo dentro de nós, para sermos um instrumento nas mãos daquele que está perdido. Amém? Receba essa palavra hoje, nesse dia, com muito amor e carinho dentro do seu coração. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.